pai é um espião de um país vizinho, a mãe uma matadora de aluguel que trabalha para o governo do outro país, criança é uma telepata. Basicamente, esses são os três personagens principais de Spy Family. Essa também é a premissa do anime. No geral, o Lloyd, a Yor e a Anya são os três personagens principais que compõem todo o enredo da série. O Lloyd sendo um espião que precisa formar uma família para conseguir chegar até um personagem específico. A York, para manter o disfarce como funcionária pública, precisa de uma família para que ninguém desconfie que ela é uma assassina de aluguel. E a Anya, que é um experimento que acabou resultando em telepatia. No entanto, ninguém sabe que ela tem essas habilidades especiais. No decorrer do anime, a gente vai vendo muita porrada, obviamente, mas a gente vai vendo também que essa família falsa talvez não seja tão falsa assim. E aqui eu quero deixar uma coisa bem claro. Eu quero que no final o Lloyd, a Yor e a Anya formem uma família. Ai, não é o melhor final. Eu quero que o final os três fiquem juntos. Ah, é um final ideal. O final, os três têm que ficar juntos. Eu não me importo qual seria o melhor final para a obra, qual seria o mais realista. Para mim, o melhor final seria esse. Ah, porque não é não. Não há justificativa. Eles formam uma família perfeita de conto de fadas totalmente mentirosa. Mas e é o que importa. Agora vamos voltar aqui pro tudo básico, né? Basicamente, na primeira temporada a gente vê o Lloyd adotando a Anya e conhecendo a Yor. E a Yor também, ela não tem assim muitas habilidades como uma esposa, então ela precisa ir adquirindo isso aos pouquinhos. A gente não tem muito um vislumbre do passado da galera ali no geral, tá tudo meio nas sombras ainda. A gente não sabe muito bem quem é o Lloyd, de onde ele veio. Assim, a gente tem uma noção, mas não sabe realmente o passado dele. A Yor é a mesma coisa, as coisas vão se introduzindo aos pouquinhos. A Anya, principalmente. Você só vai saber um pouco mais da Anya ali depois, assim, lá no mangá, mais ou menos. Se você acompanha o mangá, você vai saber. Mas eu acho que eles começam a introduzir mais ainda depois que o Bond apareceu, que é o cachorro que prevê o futuro. Esqueci de incluir ele no negócio. Temos dois países que, de certa forma, estão meio que ali em um momento delicado, sabe? Ao mesmo tempo que não é uma guerra, corre o risco de estourar uma muito rápido, porque os dois países estão num conflito muito grande. Então, a função do Lloyd e a função da Yor também é basicamente impedir espionagem, é uma contra-espionagem também, é impedir que estoure uma guerra, é impedir que um país se sobressaia sobre o outro, é basicamente questões políticas. E nesse orfanato é onde o Lloyd ele adota a pequena Anya. Aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque no começo a gente realmente vê que o Lloyd, ele é um personagem frio. Ele vai fazer de tudo pela missão. Ou seja, ele queria uma criança única e exclusivamente para aquilo, para conseguir terminar o objetivo dele. Quando ele encontra a Anne, ele não pensa em adotar ela porque ela não parece muito inteligente. Mas como ela consegue ler os pensamentos deles, ela ataca certinho aonde ela tem que ir e fala exatamente o que o Lloyd precisa. E nisso, ele consegue adotar ela e ela consegue ficar um pouco mais feliz porque agora ela tem um pai espião, que obviamente não pode saber que ela tem poderes de ler mente. E para o objetivo do Lloyd se concretizar, ele precisa que a criança entre na escola Eden para ter ali o recurso social, sabe? O networking para conseguir chegar até onde ele precisa, que é um cara específico. Isso porque um dos alunos é filho desse alvo que o Lloyd tá precisando investigar. Só que a escola Eden, ela tem uma política um tanto quanto rígida com relação a tudo. É uma escola de muito prestígio e muitas pessoas tentam colocar seus filhos lá dentro, né? Só que então é por isso que eles têm várias regras rígidas, vários testes antes de chegar o momento. E só que para esse teste o Lloyd ia precisar de uma esposa. E no momento perfeito é onde aparece a Yor. Rola ali entre os dois um clima complicado, porque como ela é uma assassina, ela tem uma certa sensação diferente das coisas. E com o Lloyd não é muito diferente. Ele fica impressionado porque ela chegou assim e ele quase não ouviu ela. E ela também tá precisando manter o disfarce das coisas ali. Ela basicamente precisa arrumar um marido para manter as coisas aparentes, para ninguém desconfiar tudo isso, sobre ela ser uma assassina, sobre a história de todo o negócio, mascarar tudo.
E os dois, eles meio que têm um desencontro, porque a Anya aparece e ela fala que não pode ficar com o Lloyd, já que ele tem uma filha, que provavelmente ele era casado, né. E a Anya lê a mente dela e descobre que ela é uma assassina. Essa parte é simplesmente maravilhosa, porque aí a Anya faz todo um drama pra conseguir juntar o Lloyd e a Yor. E o plano dos dois simplesmente funciona perfeitamente. E dá pra dizer até que eles se casam em meio que uma guerra, sabe. É muito divertida essa cena dos dois tendo ali um pequeno pedido de casamento. Então, com isso, temos às vezes as missões do Lloyd, as missões da Yor, mas temos ali a Anya fazendo muita coisa, mexendo muita coisa mesmo, pra manter o disfarce de cada um separado, sem um saber o que o outro é, principalmente pra tentar manter um pouco a família, porque pra Anya, ela mantém isso como uma diversão e uma brincadeira. E aqui a gente tem que entrar no ponto que não dá pra saber se a Anya leva em consideração o Lloyd como pai de verdade e a Yor como mãe. Mas eu acho que todo mundo se apegando ali a todo momento, pelo menos é o que dá pra perceber. E assim, é o que eu assisto a série e falo: "Pô, se eles não terminar junto vai ser muita sacanagem". Eu sei que é um shonen, que não é romance, mas podiam. Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom mesmo. Ia deixar a gente mais feliz. Então a Anya vai aos poucos na escola Eden se adaptando, fazendo amizades, e ali ela vai tendo uma amizade com o Damien que ela precisa para conseguir o Lloyd alcançar o objetivo dele. E ela vai conseguindo, só que o Damien, ele é um garotinho um tanto quanto complicado de lidar, mas mesmo assim ele também acaba gostando um pouquinho mais da Anya. Então nessa os dois vai desenvolvendo uma certa amizade, assim, infantil ali, que ela evolui na segunda temporada, isso porque a Anya ela tá fazendo de tudo pra missão. A Anya consegue a as estrelas necessárias, ela tenta estudar ao máximo, assim, ela dá o que ela pode pra conseguir alcançar a missão do pai dela, sem atrapalhar muito. Então, recentemente, a gente teve a terceira temporada que foi simplesmente tá sendo, no caso, porque ainda não acabou, tá sendo simplesmente maravilhosa. Pelo menos eu tô gostando bastante, tá? Dos episódios, da animação. E a gente pode dizer que agora as coisas estão evoluindo ainda mais, tanto na relação do Lloyd com a Yor, quanto na relação da história ali da galera. A gente teve, nessa temporada, um pouco do passado do Lloyd. A gente viu ele criança, a gente viu que ele tinha um nome que não foi meio que revelado, então dá pra entender que Lloyd é um nome falso, meio que isso acho que estava explícito. Mas a gente foi tendo muita coisa ali sobre o Lloyd que deixou, assim, uma certa curiosidade. A gente viu o pai dele, viu entre aspas, né, mas deu uma breve impressão ali do pai, viu a mãe também, viu um pouco da história dele, de como funciona, de como ele entrou pro exército muito novo, viu também o Frank, sabe. E além disso a gente também viu um pouco sobre a chefe do Lloyd, a mulher que geralmente aparece com a lá do cabelo ruivo. A gente viu ela entrando um pouquinho em ação e a mulher parece bem foda, viu. Não é de coisar não, mas ela treinou o Lloyd, então é claro que ela vai ter umas habilidades um pouquinho maiores. Eu gosto que nessa terceira temporada eles estão explorando bem os personagens mais secundários. Por exemplo, o irmão da Yor, teve ali alguns episódios bem focados neles, no caso, não focado tanto no Lloyd e na Yor, como foi os 2 últimos episódios que saiu recentemente, onde o ônibus da escola Eden teve ali alguns problemas e deixaram o Lloyd e a Yor de fora. O Lloyd, a desculpa foi que ele estava viajando para cumprir uma missão, e a Yor, ela foi aparecer no último ali, no último momento do episódio, atendendo uma ligação da escola. A gente teve um episódio que ficou mais em específico na Yor também, que foi o episódio ali do barco, aonde ela tinha que proteger uma mulher e o bebê dela. E assim, eu achei esse episódio muito bom, porque ele ajudou a aprofundar um pouco sobre os sentimentos dela em questão. Deu pra ver como ela tá se sentindo com tudo isso. Ela não tá enferrujada por ter uma família, por ficar parada um pouco mais de tempo. Ela tá, considerando um pouco mais os riscos, provavelmente pela senhorita Anya, como ela chama, e pelo Lloyd. E eu acho isso tá ficando cada vez melhor, porque depois, quando eles têm um momento de descanso, a gente vê o Lloyd carregando a Yor nos braços junto com a Anya, e você fica assim: "Não dá, esses 3 já são uma família". Só que é de se pensar se tudo isso ainda é só pela missão ou não, sabe? Dá um pouco de: talvez, talvez". E isso é uma coisa bem interessante de assistir Spy Family.
Eu gosto que não é como os outros shonen, sabe? É porrada, 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 história, porrada, porrada, porrada. Não, tem ali um pouco de, como é que eu posso dizer? Tem uma coisa a mais. Por exemplo, Dragon Ball a gente vê, obviamente que tem sentimentos ali, vários momentos, como por exemplo, quando o Kuririn morre, o Goku solta o gritão e vira o Super Saiyajin pela primeira vez. Sim, mas Dragon Ball tá bem mais focado na porrada. Isso é uma coisa que a gente tem que concordar. One Punch Man, eu vou me abster de falar sobre One Punch Man por enquanto. Eu gosto como a forma, como os personagens e as relações deles estão se desenvolvendo aos poucos, estão se encaixando bem, sabe? Em um dado momento, parece até que o Lloyd e a Yor, eles meio que estão indecisos sobre os próprios sentimentos e não estão sabendo muito bem como seguir na coisa. E a gente vendo um pouco, assim, das relações dos personagens, do desenvolvimento deles, as coisas ficam cada vez mais interessantes no anime, porque vai aprofundando a história deles e vai dando pra gente um gostinho do que talvez possa vir a acontecer. A gente teve também um certo aprofundamento da Anya em si. Como ela é a personagem principal, é óbvio que ela vai ter muito destaque, mas desenvolver o personagem infantil é um tanto quanto complicado, tá? E assim, a Anya, eu diria que ela tá se desenvolvendo muito bem. Nos 2 últimos episódios que teve agora do ônibus, eu acho que foi onde o desenvolvimento da Anya foi um pouquinho mais interessante. A gente teve um foco maior no Yuri também, porque tá mais ele e a Anya nesse caso. O Lloyd não apareceu, quase não apareceu. E a Yor, como eu falei, apareceu ali mais no finalzinho. Até porque, para as coisas funcionarem no roteiro, tem que tirar esses dois de vez em quando. Senão, né, o negócio do ônibus ia acabar em questão de segundos. E nesses 2 últimos episódios, a Anya, então, ela agiu como uma inteligência muito grande. Ela é quase realmente o filho do Lloyd, porque ela tem um certo comportamento muito parecido com ele. Esses 2 últimos episódios fizeram meio que a gente questionar também muita coisa ali, questão de reinos e de tudo mais, porque não dá pra saber nessa guerra quem tá realmente certo, se é a Ostânia ou se é o Westley. E também a gente sabe que tem outras regiões, por exemplo, a região norte, a região sudeste, foi citado, óbvio, não foi falado e tudo mais, mas foi citado mais ou menos ali essas regiões. Então tudo que eu posso dizer sobre essa terceira temporada é que tá muito boa. Se você não assistiu Spy Family ainda, tá perdendo a sua chance, porque vale muito a pena. As 2 primeiras temporadas tem dublado na Netflix, se você usa Netflix, né, porque nem todo mundo usa. E a terceira temporada está sendo lançada, parece que aos sábados. É um anime que vale muito a pena, o desenvolvimento dos personagens é bom, a animação é boa. Você tá procurando algo assim pra relaxar, pra aquecer o coração, porque em alguns momentos você vai, Spy Family é a minha recomendação pra você. No mais é isso, gostaria de agradecer por ter assistido até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, caso tenha gostado do vídeo, like, e barra de comentários tá aí pra você dar seu feedback. Obrigado e até a próxima.